Alegria que nós damos início a mais essa lição da Escola Bíblica Dominical nossa. Com muita satisfação que a gente vai abordar sobre o tema de hoje, entendendo que é mister a gente ter cuidado com as doutrinas da igreja, né, que a gente não está aqui a passeio. Mas antes da gente começar, queria convidar os irmãos a estarmos em oração. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos reunidos aqui para louvor da sua glória, que a ação do teu Santo Espírito nos capacite a entendermos todas as verdades que precisam ser compreendidas por parte da tua igreja nesta manhã. Que haja sempre a direção do Senhor sobre a vida desta igreja. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos falar sobre os adventistas do sétimo dia. Nessa caminhada que nós estamos sobre religiões e seitas, né? Eu queria deixar bem claro que a gente não tem nada contra a pessoa, né? A gente não tem nada contra o indivíduo. Nós estamos nos posicionando aqui com o discernimento que entendemos que Deus tem nos dado acerca da sua palavra e dos equívocos dos adventistas e o porquê o chamamos adventismo do sétimo dia de seita e, de fato, não consideramos como um movimento cristão. Então, o porquê disso? Aqui não gostaria que os irmãos entendessem que há um sentimento de ódio, de rancor, não é nada disso, né? Você acha que pode ter, como introdução aqui, né? Não pode ter alguém salvo no meio do adventismo? Pode. Quem confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos diz que será salvo. Agora, é mister nós nos debruçarmos sobre, principalmente, acho que todas as religiões e seitas que nós vamos estudar aqui, a mais importante é a questão do adventismo. Vocês vão ver o porquê que eu vou falar sobre isso. Para mim, é o maior problema que nós temos hoje, inclusive, né, eu falo isso enquanto pastor da igreja, dentro da nossa igreja, é o movimento adventista com as suas heresias que permeiam a vida, inclusive, de uma igreja batista. Então, tal é a importância da gente refletir sobre isso. Mas aqui, mais uma vez, eu não estou atribuindo valor de juízo contra as pessoas, e sim contra esse movimento herético. Ok? Então, próximo slide, Guilherme. Parece, mas não são, né? Já viu aquele negócio? Parece, mas não é? Vamos ver aí. Eles parecem, próximo, Guilherme, eles parecem cristãos, os adventistas. Por que eles parecem cristãos? Eles fazem obras de assistência, mantêm hospitais, escolas, centro de recuperação. Então, isso tudo dá uma aparência de um movimento cristão. Eles têm, o próximo item, combatem todos os tipos de vícios em geral, que está certíssimo, né? O próximo, eles zelam, inclusive muito mais do que a gente, pela qualidade dos alimentos que são consumidos pelo adventismo, o que está certo também, não tem nada de errado nisso, né? Mas parecem que são cristãos. Então você podia estar perguntando assim, o que diferencia? Não seria exclusivamente a questão do sábado, que eles obedecem o sábado e nós não obedecemos? E como eu já ouvi, inclusive, no meio da igreja, que a gente não pode nem recriminar, porque está na Bíblia, e nós que não, tive que escutar isso, e nós que não obedecemos, será que seria exclusivamente essa questão que diferencia
o movimento cristão evangélico, não estou falando de batista não, meus irmãos, estou falando do movimento cristão evangélico, dos que participam da seita herética dos adventistas? Será que seria exclusivamente essa diferença? Vamos ver um pouquinho aí sobre o histórico deste movimento herético. Quem começou esse movimento foi um senhor chamado William Miller. Ele é considerado seu profeta e fundador do movimento dos adventistas, veio de uma família batista, olha só, e ele era pregador leigo, tá? Tinha muito interesse por assuntos escatológicos, né? Então, o que é assunto escatológico, essa palavra complicada aí para alguns, né? Que trata acerca do fim dos tempos, da volta de Jesus. Esse senhor William Miller, então, estudando lá a Bíblia, ele chegou à conclusão que Jesus não chegou. Porque quando Jesus, questionado acerca da época da volta, o que ele falou? Quem se lembra aí? Que nem ele sabia, nem Jesus sabia, somente o Pai competia tal assunto. Mas para o senhor William Miller, é para Deus Pai e para ele, porque ele deu data. Aí, ele determinou a volta de Jesus para o dia 10, põe aí, Guilherme, 10 de dezembro de 1843. Olha só. E Jesus não veio, né? Aí não veio, ele falou assim, gente, eu fiz um erro. E isso é verdade, meus irmãos, não é na história carochinha, não. Eu peguei o calendário romano para fazer as contas, e eu tenho que fazer a conta a partir do calendário hebraico. E recalculou e afirmou que Jesus voltaria, então, no dia 22 de outubro, próximo aí, Guilherme, 22 de outubro de 1844. Queridos, também Jesus não veio. Só que dessa vez ele afirmou com tanta veemência que fica quietinho aqui, velho. Passa aí não. Põe uma gaiola aqui, ó. Ele falou com tanta veemência que muita gente vendeu o que tinha. Agora presta bem atenção como é que essas pessoas que venderam e queriam usufruir o dinheiro, estavam mais preocupadas com o recurso do que propriamente com a volta de Jesus. Só que Jesus não veio. Esse Miller teve que sair fugido, porque o povo queria matá-lo, porque ele errou pela segunda vez. Depois da fuga dele, literalmente da fuga da cidade dele, isso é história, registrado em história. Ele admitiu seus erros, pediu perdão, voltou a congregar na Igreja Batista até o seu falecimento. E todas as outras afirmações acerca do adventismo, ele negava porque ele admitiu que ele estava completamente errado. Mas, essa ênfase na volta de Jesus, né, em datar a volta de Jesus, que é o advento de Cristo, os seus seguidores ficaram conhecidos como os adventistas. E depois, por guardarem o sábado, os adventistas do sétimo dia. Daí a origem do nome. Ok? Próximo aí. Depois da morte de Miller, Hiram Edson reinterpretou as profecias de Miller. Joseph Betts instituiu, que foi o terceiro líder, instituiu então a observação do sábado, e então, a partir de então, eles começaram a ser chamados não de adventistas, mas de adventistas do sétimo dia. Ok? Bom dia, família. Mas a figura
sem dúvida nenhuma, mais proeminente, de maior importância entre os adventistas é a senhora Ellen White, que nasceu em 1827, veio a falecer em 1915. A sua maior obra, O Conflito dos Séculos, né, tem mais de 5 milhões de publicações vendidas pelo mundo. As visões, as profecias de Ellen White transformaram-se na regra de norma e fé da Igreja Adventista. Eles afirmam, então, de forma bastante clara, que eles creem na Bíblia, de acordo com a interpretação de Ellen White. Eu queria fazer um parêntese aqui, primeiro parêntese. Tem um pastor muito simpático, extremamente eloquente, de conhecimento arqueológico profundo e histórico, profundo, que é o Rodrigo Silva. Vocês já devem ter visto o vídeo dele, ele ficou conhecido no Brasil todo, a partir de uma entrevista dele no Jô Soares, que repercutiu no Brasil todo. Muito bem. Este pastor adventista tentou, como é que eu posso fazer? Fazer uma aproximação do adventismo das igrejas históricas, do movimento cristão evangélico. Como ele é extremamente culto, né, arqueólogo e de conhecimento vasto, na realidade eu imputo a ele um erudito mesmo, inclusive das línguas originais da palavra de Deus, ele tem uma aparência, e eu não estou aqui mais uma vez atribuindo valor de juízo ao Rodrigo Silva, mas ao que ele defende. Quando surgiu o Rodrigo, eu fiquei conhecendo, eu fiquei tão impressionado, e positivamente impressionado, que eu fui pesquisar acerca dele. E aí, hoje em dia, o Google não perdoa, né? Você pus lá, pastor Rodrigo Silva, e apareceu um punhado de vídeo, e eu fui assistir alguns. Para minha surpresa, esse vídeo, inclusive, não está mais à disposição, e o próprio Rodrigo Silva, no vídeo que eu vi ontem preparando essa lição, fala o porquê. Ele afirma de forma categórica que, segundo Ellen White, existe um anjo para cada planeta e fala as coisas mais espatafúrdias, lunáticas que você pode pensar. O pessoal da igreja, com essa aproximação que a igreja preocupada, a igreja real, evangélica, cristã, não estou falando nem denominação, preocupada com essa aproximação e essa influência do Rodrigo Silva, recortou aquela reportagem dele e pôs na internet. E ele, então, fez um vídeo de 45 minutos, que eu assisti os 45, explicando como que, e é interessante, né? O título do vídeo é A Minha Discordância com Ellen White. Eu falei assim, converteu. Fui ver, ele não discorda nada, ele faz todo um marabalismo gigantesco para afirmar que ela de fato é uma profetisa e que de fato tudo que ela fala é inspirada pelo Espírito Santo, só que não é canônico. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque muita gente está aceitando passivamente essa influência no seio do seu lar, no seio da nossa igreja. Eu falo aqui não somente o Rodrigo Silva, mas especialmente a capacidade de influência que eles têm a partir da rádio e da televisão, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eles têm, então, o movimento
verdadeira veneração, quase idolatria, para alguns inclusive, idolatria desta senhora Ellen White. Mas, por que então a gente pode considerar os adventistas como seita? Abra aí para mim, está com a Bíblia aí, Patrícia? Abra aí para mim em Mateus 25, 13. Olha o que nós citamos, palavras de Jesus. Pode? Então, vigiai, porque quem sabe? Ninguém, a não ser Ellen White e o Miller, fundador do Adventismo. Então, a primeira declaração que a gente vê é que existe uma incoerência entre o que a Bíblia está afirmando de forma explícita e as declarações dele. Mas aí o movimento ficou manchado, o movimento adventista, pelo erro da data. Porque falou que Jesus ia voltar, não veio, aí era o calendário romano, voltou para o calendário hebraico, recalculou, não veio de novo, deu uma confusão, o próprio Miller se arrependeu do que havia dito, e então Ellen White falou o seguinte, olha só, próximo aí, Guilherme. Ela criou uma teoria, que não tem uma vírgula na Bíblia acerca dessa teoria, que ontem, inclusive, meus irmãos, eu liguei a televisão, pus lá no canal da Adventista, que eu não assisto, mas porque é por causa dessa lição de hoje. Na hora que eu pus, estava escrito, hoje a lição, o estudo sobre o santuário. Aí eu falei assim, gente, eu já estou com minha cota de pecados estourado. Eu mudei de canal, mas eu queria até ter assistido. Eles criaram, então, a teoria do santuário, que, segundo Ellen White, o santuário de Daniel, depois você abra lá, não vou nem gastar tempo de ler o texto bíblico, que é um absurdo tão grande, de Daniel 8, capítulo 8, verso 13 e 14, seria no céu, e não na terra. Cristo, então, estaria purificando esse santuário, e em outra data voltaria para a terra. Na realidade, Ellen White afirma de forma clara que Miller estaria certo acerca da data de Cristo, da volta de Cristo. Ele errou o local. Jesus voltou, mas sem ninguém ter visto, porque ele voltou para o santuário, e ele está purificando o santuário para voltar, então, em breve, para buscar os seus. Se algum dos irmãos tiver uma vírgula de revelação bíblica acerca disso, a gente pode sentar e conversar. Fora isso, eu nem discuto isso. O próprio Miller, quando ficou sabendo dessa teoria, refutou isso. O próprio Miller, pai da bobagem de dar data para a volta de Jesus. Mas não satisfeita que Jesus estava no santuário, preparando a volta dele, esse santuário, e eles têm várias teorias acerca desse santuário, Ellen começou então a marcar a volta de Jesus para a terra, porque Jesus já havia então terminado o trabalho dele de purificação desse santuário. Próximo aí, Guilherme. Então, meus irmãos, vejam bem, ela marcou as datas da volta de Jesus. 1847 não veio. 1850, 52, 54, 55, 86, 60, 1867 e 1877. E Jesus não veio. Bom, pelo menos que a gente está sabendo, né? De repente, ela vai dar uma... Ela não, né? Porque ela faleceu. Outra pessoa vai dar uma explicação por que ele errou tantas vezes.
Qual que é o critério para a gente saber se alguma profecia vem da parte de Deus ou não? Qual que é o critério? Porque você pode, como o vídeo do Dr. Rodrigo Silva, que eu assisti ontem, agora estou na dúvida se foi sexta ou ontem, afirma que ela é uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo. Se a profecia dela é inspirada pelo Espírito Santo, haveria margem para erro? E esta é a prova bíblica de que se a pessoa é ou não é profeta que vem da parte de Deus. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômios, capítulo 18, verso 20. Diz o seguinte, mas, vamos ler até o 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, antigamente o negócio se resolvia de forma mais prática, né? Terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Como é que a gente vai saber? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem, que diz aí, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Ok? Vamos ver o livro de Deuteronômio novamente, no versículo 13, no capítulo 13, perdão, verso 1 a 3. Diz assim, se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele dizer, vamos seguir outros deuses, vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Olha que interessante, queridos, o texto bíblico fala que uma das maneiras de se saber que se a profecia vem da parte de Deus ou não, é se ela se cumpre ou não. Nós vimos aqui de forma clara que ela não se cumpriu. Somente isso já descaracterizaria a defesa de que Ellen White é uma profetisa da parte de Deus. Mas o texto de Deuteronômio afirma outra coisa. Se a pessoa faz uma profecia e ela se cumpra, e ela estiver em desacordo com o que entendemos acerca de Deus, também não vem de Deus. É por isso que nós refutamos integralmente a obra da senhora Ellen White. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Ela que colaboram, então, além do erro clássico, né, expresso acerca da volta de Jesus, das datas que ela deu, da criação para justificar o erro, a criação da teoria do santuário, ela teve uma revelação, que a porta da graça de Deus estaria fechada no ano de 1844, e que ninguém mais encontraria salvação depois dessa data, porque ela achava que essa data que Jesus ia voltar. A porta da graça refuta, inclusive, esta profecia e sonho dela, o próprio trabalho do adventismo no meio da sociedade hoje. Segundo, que Cristo voltaria à terra antes da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Está registrado em material do próprio adventismo.
Terceiro, houve um pastor chamado Elder Walter Reia, um adventista, que começou a estudar o trabalho de Ellen White, e ele descobriu que boa parte do trabalho dela já havia sido publicado por outras pessoas e nada mais era do que plágio. Então, queridos, como uma pessoa que plageia, copia o trabalho de outros, advoga para si como profecia da parte de Deus. Como uma pessoa que faz profecias e tem profecias e sonhos e fala que isso tudo vem da parte do Senhor, erra de forma tão clássica. E mais, o que me assusta, queridos, não é nem saber que no meio deles se segue isso, se observe isso. Nem isso. Isso também não me assusta. O que me assusta é a influência do adventismo no meio do cristianismo. É isso que me assusta. É isso que me deixa revoltado. Pra vocês verem algumas práticas que eles têm, e essa é uma marca, uma pecha do movimento herético. Entre, primeiro, o surgimento a partir de um líder com história que é maculada, né? Como é o caso deles. O segundo é advogar para si a exclusividade da salvação. Nós vamos ver isso aqui também. O Jefferson fez uma questão aqui, falando dessa influência, né? E as igrejas evangélicas que cantam os cânticos adventistas, é isso, eu vou falar. Sendo o adventismo o que acabamos de ver, não seria ruim para a saúde espiritual das igrejas? Ele fala, por favor, passe ao pastor Guilherme, mas na verdade é o pastor João Marcos. Né? Não é profecia não, viu, Jefferson? Ainda não, eu acho que não na minha gestão. Fala aí, amém, Senhor. Queridos, concordo, só que, põe aí, eu vou responder dentro da próxima linha aí. Como diz o meu amigo Guilherme, bate as claras e reserve. Põe aí. Próxima aí, Guilherme. Proselitismo. É uma característica, é uma marca do movimento herético, o proselitismo, o famoso pescar no aquário dos outros. E para tal intento, eles têm duas ferramentas extremamente poderosas, que é a TV e o rádio. A TV e o rádio. E essa questão da música, meu amigo Jefferson, é uma estratégia. Isso aí, em conversa no meio de pastores, na convenção, foi declarado que os próprios adventistas usam isso como estratégia. Colocarem músicas evangélicas, que as letras, a maioria delas está corretíssima, como forma de seduzir a pessoas para saírem do movimento cristão, evangélico, para essa seita que é o adventismo do sétimo dia. Queridos, vocês têm uma ideia, boa parte, existe uma pesquisa de músicas cristãs, de letra muito boa, que são compradas os direitos internacional, que são comprados os direitos para que exclusivamente eles possam publicar essas músicas na língua nossa. Então, primeiro, cantar essas músicas não tem problema, porque as músicas não são deles a maioria. Eles compram o direito dessas músicas. Entendeu? Então, a gente pode examinar tudo e reter o que é bom. Qualquer música que a letra é cristocêntrica, que a letra não vai de encontro com a palavra de Deus, a gente não tem nem muita forma de saber quem foi que escreveu a música. Eu não estou preocupado com isso. O que eu estou mostrando é que esse instrumento musical que eles têm é também uma forma de proselitismo. Então, eu queria aproveitar aqui para fazer um clamor para os irmãos que estão nos assistindo, para os irmãos presentes. Fica
eu vou assistir 1 hora agora da TV adventista. Eu proponho para você ficar 1 hora olhando para a parede, mas não assista isso. Porque uma mentira dita uma vez, você refuta. Depois que você escutar 1000 vezes, ela passa a ser verdade para você. Então, queridos, você, mas eu prefiro isso do que ver novela. Vai ler a Bíblia. Vai no YouTube, vai ouvir um sermão, então, de alguém que presta. Vai ouvir uma música, ouve uma música de movimento, tanta música cristã, evangélica, boa. Agora não, você fica dando audiência, você fica fomentando que anunciantes ponham os seus anúncios ali e aquilo ali financie a própria televisão e a rádio e fica ajudando os adventistas a fazer proselitismo. Então, se você, não achei nada no YouTube, olha 1 hora para a parede, mas não vê o canal deles, não. Porque você vai ser influenciado. Aqui na nossa igreja, eu vou falar. O pessoal fala assim, eu não posso receber dinheiro hoje, não. Mas por que eu não posso? Hoje é sábado. Eu falei, mãe, e por que não pode? Não, sábado eu aprendi, através da TV Novo Tempo, que a gente não pode receber dinheiro. Gente, aqui na escola bíblica dominical, quando nós estudamos a carta de Romanos, você lembra, Guilherme, que nós estudamos a carta de Romanos? Pessoas da nossa igreja, membro da nossa igreja, atribuindo valor à lei acima da graça. Eu falei, eu estou doido. Eu estou no lugar errado. Gente questionando a lei, como deve-se seguir a observância da lei. Rasga a Bíblia. Esquece do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqui no nosso meio, gente de muito tempo de igreja. Queridos, o que acontece? A pessoa vê um dia, vê outro dia, vê outro dia, vê outro dia, vê outro dia, acaba virando verdade para ela. E eles são extremamente bons no negócio. A gente tem que falar, eles são bons no negócio. Sutil. E vai falando, e vai chegando. O vídeo que eu assisti do Rodrigo Silva, para desconstruir o primeiro vídeo que ele tirou do YouTube, fiz de tudo, porque eu ia publicar ele aqui na aula. Eu ia passar um pedacinho do vídeo aqui. Mas eu não achei o bendito do vídeo, sumiu. E ele explicando, então, o vídeo, e ele vai daqui, vai da lá, vai daqui, vai da lá, e no final ele afirma, no finalzinho, para ver se a gente cansa e não assiste tudo, que, de fato, o que Ellen White disse é inspirado por Deus, mas não tem canonicidade. A diferença é só que não tem que ser atribuído. Ele falou, da mesma forma, se nós, através da arqueologia, descobrir uma carta de Paulo, nós entendemos que o cânon está fechado, e de fato ele está certo. Da mesma forma, vocês podem ver o vídeo, o que o Ellen White escreve não pode ser agregado à Bíblia, como que se nós acharmos alguma coisa da parte de Paulo ou de Pedro, não pode ser mais agregada à palavra de Deus. Existe uma carta de Paulo, que nós sabemos, à igreja de Corinto, que sumiu. E eu também defendo que, caso essa carta seja descoberta, ela não deve ser agregada, mas será de grande valia para a vida da igreja como pesquisa. Muitas questões de 1º e 2º Coríntios serão elucidadas. Então, queridos, cuidado com o proselitismo que há no meio do adventismo. Você está falando, então, que todos eles estão perdidos? Não estou falando isso. Eu não falo nem que quem é membro da Igreja Batista é salvo. Não falo, não sou doido. Isso aí,
Quem confessa Jesus, eu não tenho condições de saber. Agora, a gente tem condições de saber o que as pessoas defendem ou não defendem. E no caso do adventismo, nós afirmamos de forma enfática que é seita. E eu peço encarecidamente, pelo menos aos membros dessa igreja, que não tenham acesso ao material deles. Vai ler a Bíblia. A maioria é ruim de Bíblia e vê a porcaria do canal lá. Então, a segunda característica, queridos, de que é uma seita, é que eles chamam as outras religiões de Grande Babilônia. A Ellen White, com todas as letras dela, e ele, inclusive, tenta contemporizar, o Rodrigo Silva, num vídeo dele, a afirmação de que são a Grande Babilônia. Mas no meio deles é isso mesmo, salvação só há no meio do adventismo. Para eles, nós que somos os batistas, ou presbiterianos, ou metodistas, ou igrejas independentes, nós somos a Grande Babilônia. Isso é uma marca indiscutível de um movimento herético. Terceiro, o sono da alma. Isso é Ele defende que entre a morte e a ressurreição, os mortos dormem. Aí, queridos, nós temos, acho que dá tempo, vamos ler aqui o que a Bíblia nos fala em Lucas, capítulo 16. Eu vou fazer questão de ler o texto. Vamos fazer o seguinte, vamos ler primeiro Lucas 23, depois a gente vai ler o 16. 23, 43, que é um texto clássico quando Jesus está na cruz do Calvário. Lucas 23, 43. No 42, o ladrão ao lado de Jesus, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42, Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará dormindo. É isso, meus queridos? A Bíblia não diz isso. Hoje você estará comigo no paraíso. Não diz que ele vai estar dormindo, não. Em Lucas capítulo 16, uma parábola de Jesus, ele expressando então uma realidade espiritual. Vamos ler a parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se do que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, também poucos se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, apesar de ser uma parábola,
ela representa uma verdade. Qual que é a verdade expressa? Que aqueles que morrem têm consciência, eles começam a desfrutar para o bem ou para o mal do que eles fizeram aqui na terra. Nós cremos que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador estão no descanso eterno, glorificando a Deus. E aqueles que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador sofrerão, infelizmente, eternamente o sofrimento que cabe àqueles que repudiam, que negam a graça de Deus. Pastor, só reverberando aqui dois feedbacks aqui. Sim. Uma do Douglas, que ele disse que não conhecia muito bem a igreja adventista, mas que realmente há muito engano e às vezes a gente não se dá conta disso. Sim. Que a explanação foi boa para isso. E a Raquel também disse que ela encontrou uma ex-vizinha e ela que comentou que deixou a igreja batista renovada e estava frequentando a adventista. Agora, infelizmente, ela mesma, a Raquel, não tinha essas informações que o pastor está dando agora e nem conhecimento para argumentar. Que errais por não conhecer as Escrituras. Então, reverberando o que o pastor está falando, essas duas participações aí. Vamos fazer o inverso, queridos. Nós temos aqui a Adriana, uma menina, uma moça aqui da igreja, tive o privilégio de batizar. A Adriana começou a frequentar na busca por Deus, presta bem atenção. Isso aqui, ela é membro da nossa igreja, você pode perguntar para ela. Ela começou uma busca por Deus, foi na igreja adventista. E ela ficou muito encantada. E pediu para fazer parte. Aí eles deram a doutrina deles para ela. E ela começou a estudar a Bíblia. Mas está errado. Está errado. O que está aqui está diferente do que vocês defendem. Olha só, meus irmãos. Uma pessoa leiga, uma pessoa recém-convertida, ela tinha entregue a vida dela para Jesus, mas quando ela foi assinar o termo para batizar, ela falou assim, está errado. Isso aqui não está de acordo com o que eu estou estudando na Bíblia. Ela saiu de lá, veio aqui. Não esqueça o dia que eu falei assim, pastor, eu achei até gozado, né? Eu converti, estava na adventista, vi que eles estavam errados, eu quero ser batizado, só me batiza? Assim, calma, filho, não é assim não. Você vai fazer um curso de batismo, não sei o que lá. Se você concordar o que nós defendemos, nós vamos batizá-la. E assim foi feito. Ela participou do curso de batismo, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, concorda com todas as práticas e normas da Igreja Batista, e então foi batizada. Pastor, tem uma pergunta aqui do Douglas. Há diferenças no meio adventista que a aproximaria das igrejas tradicionais? Sim. Ele pergunta por existir igreja adventista do sétimo dia, que parece ser mais distante das escrituras, e a adventista normal, que pensava ser mais próxima às igrejas evangélicas tradicionais. Tudo é questão da perfumaria que eles usam, né? Então, alguns são mais radicais e outros são mais porosos, mas todo movimento adventista defende boa parte do que eu estou falando para os irmãos, que Ellen White, o Rodrigo Silva, eu não estou falando mal dele não, viu gente, eu estou explicando que ele é dessa frente mais reformada, vamos dizer, se existe, eu acho um absurdo, mas vou falar o termo adventista reformado. Adventista reformado tinha que rasgar toda a publicação dele, confessar os seus erros e afirmar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Aí sim eu entenderia que é um movimento cristão. Como eles não fazem isso, esse que é mais reformado tem somente uma aparência mais polida de cristianismo, mas também imputo como não cristão. Respondido, Guilherme? Tá, para o Douglas. Então, Douglas, tá assim. Vamos ver mais algumas afirmações. A próxima aí, Guilherme, dos nossos queridos amigos adventistas. A aniquilação dos ímpios. Defendem que os pecados
e pecadores serão exterminados para não mais existirem. Aí, se você pegar uma criança no nosso meio, o pai tem a preocupação de estudar um pouquinho a Bíblia, que frequentou a escola dominical, ele sabe que aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, sofrerá o quê? O tormento eterno. Isso aí, meus irmãos, está expresso de forma clara, explícita, indiscutível da Bíblia. O próprio Jesus, vamos lá em Mateus, capítulo 13, vai dar tempo. Mateus 13, 36. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Todo mundo sabe qual é a parábola, né? Tinha um sujeito que tinha um campo, que mandou plantar trigo, de noite o inimigo foi lá e plantou joio. Todo mundo sabe disso, né? Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Isso é uma explicação da parte de Jesus para os discípulos. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita, os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, queridos... Sem querer interromper aí Já a interrompemos? da aniquilação dos ímpios, tem uma pergunta no Facebook do Adolf Stein. Sim. Ele está perguntando assim: pastor, quem é Jesus, então, para os adventistas? A gente vai responder isso aí. Vai responder. Quem que é Jesus para os adventistas? Nós vamos... Ô, Adolfo, segura a onda aí que nós vamos responder. Próximo aí. A guarda do sábado. Para os adventistas, o sábado é o eterno sinal do poder de Cristo como Criador. Deve ser observado do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol no sábado, né? Aí você pode ler lá em Êxodo, que é o texto que eles defendem, mas vamos ver já o que nós entendemos, que é o capítulo 8 de Romanos, verso 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou. Libertou do quê, queridos? Da lei do pecado, da morte. Porque Paulo constrói todo o livro de Romanos com essa premissa, que a lei não salva ninguém. Por que a lei não salva ninguém? Porque quem consegue observar a lei, obedecer a lei? Quem? Ninguém. Então, se ninguém consegue obedecer a lei, ao invés dela salvar, ela faz o quê? Ela condena. Ela revela o pecado do homem. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu Filho Jesus à semelhança do homem pecador, como oferta para o pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, nós não vamos aqui entrar no estudo apologético sobre essa questão da lei, mas o que é claro, o que deve ficar claro para os irmãos, que em Cristo Jesus nós temos os nossos pecados redimidos. E que a lei não serviu
para conduzir ninguém à salvação. Olha a história. Olha o que Paulo afirma de forma clara em Romanos 3:23. Quantos pecaram? Todos pecaram. E destituídos estão da semelhança, da glória de Deus. E que, em consequência disso, no 6:23, nós estamos mortos espiritualmente. A lei foi incapaz de restaurar o relacionamento. Quem cumpriu a lei? Jesus. E ele cumprindo, ele instaura em nossas vidas a graça de Deus, o favor de Deus e a misericórdia de Deus. Por isso, nós não seguimos o sábado. O sábado foi instituído para o povo judeu. Que eu saiba, no meio da nossa igreja não tem nenhum judeu. Então, o sábado é uma norma para o povo judeu. O próprio Jesus quebrou essa norma. Muito bem. E quando ele fazia de propósito, né, Gustavo? Ele fazia de propósito. Ele gostava de mexer no vespeiro. Ele curava o sujeito, curava no sábado. Só para fazer raiva no povo. Muito bem. Proibição. Então, isso aí, queridos, está claro. Se nós formos ver, queridos, ao longo da história, a igreja primitiva usou o domingo como dia de culto de uma forma natural, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, como forma de reverenciar o dia da ressurreição de Cristo, eles então começaram a se reunir de forma organizada no domingo. Mas, queridos, nós temos que entender que em Cristo Jesus, nós não somos donos da segunda, nem da terça, nem da quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós não somos donos de nada. Deus é dono de todo o nosso tempo. E nós devemos adorá-lo e servi-lo e observar as suas santas ordenanças durante toda a semana, 24 horas por dia. Não é você tirar um dia e levar os outros 6 dias do jeito que quiser, não resolve o seu problema em absolutamente nada. Muito bem. Próximo item aí, Guilherme. Proibição. Abra aí sua Bíblia em Atos. Atos 10:15. Vocês lembram quando Pedro recebe uma visão, um lençol cheio de animal impuro, e ele recebe uma ordem: Pedro, faz o quê? Mata e come. Assim, que nada? Vou nada? Você está doido? Nunca comi algo que é impuro, porque tinha animal impuro no lençol que descia do céu. De novo, Pedro, mata e come. Vou nada? Aí, a terceira vez, a voz lhe falou, na segunda vez, perdão, a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Se você quiser depois fazer um estudo sobre essa questão de alimentos, vá nas cartas de Paulo a Corinto, e você vai ver de forma clara lá, que ele fala, aqueles que têm muito negócio de mimimi, com pode comer isso, não pode comer aquilo, porque é fraco na fé. E Paulo fala assim, trate com benevolência, com misericórdia do fraco na fé. Deus criou tudo, queridos. Agora, é necessário a gente ter cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo não nos pertence, é templo do Espírito Santo. Então, não estou falando aqui que você deve tomar 5 litros de Coca-Cola por dia. Você vai passar mal, provavelmente você vai morrer. Não deve tomar nada de Coca-Cola, aquilo é um veneno. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas essas regras alimentares que são advogadas porque representam lei de Deus, isso, lá em Pedro acabou isso. Tá ok? Muito bem. Na igreja primitiva também. Nós não estamos pegando todos os textos aqui por questão de tempo, né, queridos? Muito bem. Próximo aí. O santuário, vocês lembram lá que
Como erraram a data, eles criaram a imagem do santuário, onde Jesus Cristo voltou não para a terra, mas sim para o santuário. Ele estava purificando esse santuário para então vir à terra. Negam, aí boa parte da resposta, da pergunta que fizeram, não sei quem foi o Douglas? Adolfo, meu amigo Adolfo. Adolfo, negam que o sangue de Jesus tinha por objetivo a expiação do pecado. Defendem a ideia do santuário, onde Jesus veio, em 1844, para purificá-lo. Depois dizem que Jesus voltará à terra. E aí, queridos, prestem bem atenção. Se tem condições da gente caminhar junto com esse povo. Eles acreditam que Satanás expiará os pecados da humanidade. Aí fica difícil. Eles fazem uma interpretação de Levítico, capítulo 16, verso 22 a 26. Nós não vamos ler o texto aqui, né? É os 2 bodes. Todo mundo já deve ter lido esse texto é relativamente famoso, onde um fica e o outro é enviado, né? O bode emissário. Eles interpretam que o bode imolado que fica é Cristo. E o bode emissário é o diabo. Defendem que todos os nossos pecados serão lançados na volta de Jesus sobre o bode emissário, que é o diabo, e carregados por ele, e então será destruído, expiando o pecado de toda a humanidade. Então, ao meu amigo Adolfo, qual que é o valor do sacrifício de Jesus na cruz? Onde está a vitória de Jesus sobre a morte para declarar de forma que a gente fica até arrepiado: ó morte, onde está a sua vitória? Jesus, queridos, prestem bem atenção, qualquer pessoa que falar que o sacrifício de Jesus tem valor, mas ele falar assim, mas o apóstolo Paulo, nos seus escritos, diz que essa pessoa tem que ser considerada o quê? Anátema. E anátema é uma palavra que normalmente nós não usamos com frequência, no português claro, é maldito. Então, queridos, nós não podemos admitir a ideia de que os nossos pecados serão pagos, serão lançados sobre Satanás. É ele então que vai pagar o preço do meu pecado. Não, nós não admitimos essa possibilidade. Nós cremos e cremos de todo o coração que em Cristo Jesus, o sangue dele remido na cruz do Calvário e a vitória dele sobre a morte pagou então o preço dos nossos pecados, e isso foi o suficiente para que o nosso relacionamento fosse então restaurado com Deus. Aqueles que o recebem, que confessam Jesus, têm o direito de se tornarem, como diz o apóstolo João, em João 1,12, seus filhos. Muito bem. Mais uma vez, queridos, eu peço desculpas se em algum momento parece que eu tenho algo contra, né? Que não é isso. A minha preocupação é com a influência que eles têm tido no nosso meio. Meu desespero enquanto pastor dessa igreja é saber que membro da nossa igreja assiste a TV e ouve o rádio. E fica no meio de coisa boa, fica ouvindo mentira, heresia. E que fica advogando a ideia que os adventistas, o movimento adventista, não estou falando das pessoas, mas o movimento adventista é um movimento cristão. Não é. Ah, mas eu conheço alguém lá que é salvo. Glória a Deus. Glória a Deus que ele é salvo. Pastor, o Jefferson, sim, diz assim, ele usou uma interjeição. Nu. Ele falou assim, só de chamar bacon de impuro, já tem um trem errado. Quem chama bacon de impuro não é bom da cabeça.
Muito bem. Muito bem, queridos. Então, eu tentei ser bastante objetivo, peguei os principais pontos, e não tem como a gente, aqui em 1 hora, né, nosso tempo já acabou, inclusive, gastar mais 1 minutinho só para encerrar, a gente destrinchar o conceito teológico de cada um dos itens. A gente não vai fazer um curso, aí seria um curso mesmo, né? Mas, de forma geral, as linhas principais da história e do que defende o adventismo, eu acho que a gente conseguiu passar para os irmãos, tá bom? Queria agradecer muito aos irmãos que estão presentes, aos que estão nos assistindo via Facebook, Zoom, não é isso? Que Deus abençoe os irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, não concorda e quiser conversar comigo, eu estou à disposição, tá bom? Pastor, a Raquel Muniz. Excelente explicação. Amei. Parabéns a todos. A Raquel Muniz é a nossa... Muniz. É daqui, né? As duas são nossas, mas aqui é de Poço de São não, José. a nossa de perto, né? A nossa de perto. A outra é a nossa de longe, né? A nossa de longe, mas já é nossa. Já é nossa também, tá certo. Então, muito bem. Vamos orar para encerrar? Eterno e soberano Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estar aqui, meditando sobre verdades do Senhor. Capacita-nos a ter um discernimento melhor sobre a Tua palavra, nos dê discernimento sobre a Tua vontade para a vida desta igreja, Pai. Queremos ser uma igreja cada vez mais parecida com o caráter de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.